Antes de qualquer palavra ser dita, eu te convido a desacelerar por um instante. Aquieta o coração, respira fundo e reconhece: Deus está presente aqui e agora. Muitas vezes, por fora tudo parece em ordem, mas por dentro existe um campo de batalha silencioso. Sorrisos escondem dores, rotinas escondem lutas e corações carregam pesos que ninguém vê. Há guerras internas que não aparecem aos olhos, mas consomem a alma. A palavra nos ensina que essa luta é real. Existe um conflito diário entre aquilo que o espírito deseja e aquilo que a carne insiste em impedir. Há momentos em que o nosso interior anseia por oração, por santidade, por comunhão com Deus, mas o corpo busca conforto, distração, orgulho ou prazer passageiro. Essa tensão não faz de você fraco, ela revela que existe vida espiritual em você. O apóstolo Paulo também descreveu essa batalha, mostrando que querer o bem nem sempre significa conseguir praticá-lo sem esforço. Deus não ignora esse conflito, nem se afasta por causa dele. Pelo contrário, ele oferece um caminho. A vitória não vem fingindo que a luta não existe, mas reconhecendo-a e escolhendo depender do Espírito Santo. Cada dia é uma nova decisão: alimentar o que fortalece a fé ou permitir que antigos desejos tomem o controle. O Pai entende o processo e caminha conosco enquanto somos moldados para uma liberdade verdadeira. Digite amém se você reconhece essa batalha e escolhe caminhar no Espírito hoje. A palavra de Deus nos revela que essa luta interior não é ocasional, ela é diária. O Espírito nos chama para mais perto de Deus, enquanto a carne tenta nos puxar para aquilo que é imediato, fácil e confortável. Muitas vezes você decide orar, mas o cansaço aparece. Decide ler a palavra, mas a mente se distrai. Decide perdoar, mas a dor antiga volta à memória. Esse conflito acontece porque ainda vivemos neste corpo, com emoções, hábitos e fragilidades que precisam ser submetidas a Cristo. Por isso a Escritura usa uma linguagem forte quando fala sobre vencer a carne. Ela nos ensina que aqueles que pertencem a Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Crucificar não é algo rápido nem confortável. É um processo doloroso, consciente e contínuo. Significa dizer não ao que parece agradável quando isso nos afasta de Deus. Significa deixar morrer desejos que não produzem vida, para que o Espírito governe nosso coração. Ser um sacrifício vivo, como diz a palavra, é se colocar todos os dias no altar. E como estamos vivos, às vezes tentamos descer dele. Então voltamos, nos rendemos outra vez, entregamos pensamentos, vontades e escolhas. O Pai não está nos chamando para a perfeição imediata, mas para a rendição constante. Ele nos ensina a parar de alimentar aquilo que nos enfraquece e a fortalecer aquilo que nos aproxima dele. Onde o Espírito governa, a carne perde força. Escreva glória a Deus se você deseja entregar sua vontade ao Espírito Santo todos os dias. Jesus nos deixou uma instrução simples, mas profunda: vigiar e orar. Ele sabia que o espírito estaria disposto, mas que a carne seria fraca. Vigiar é prestar atenção aos caminhos do coração, aos ambientes que nos influenciam, aos pensamentos que se repetem e às portas que abrimos sem perceber. Muitas quedas não acontecem de repente. Elas começam quando deixamos de observar aquilo que nos enfraquece aos poucos. A oração não é apenas um refúgio depois da queda, mas uma proteção antes dela. Quando oramos, reconhecemos que não vencemos batalhas espirituais com força humana. Existem lutas que não se resolvem com disciplina apenas, mas com dependência de Deus. Por isso, quanto mais oração, menos espaço a carne encontra para dominar. A comunhão com o Pai fortalece o espírito e silencia desejos que antes pareciam incontroláveis. E quando falhamos, o céu não se fecha. Deus não nos chama para correr dele em vergonha, mas para correr para ele em sinceridade. A confissão não é humilhação, é cura. O Pai é fiel para perdoar e purificar, quando reconhecemos nossa necessidade. Ele não busca performances impecáveis, mas corações que sempre retornam, que se levantam e continuam caminhando. Cada retorno é um passo de amadurecimento espiritual. Comente eu creio se você escolhe vigiar, orar e confiar na misericórdia de Deus. A mente carnal tende a viver presa ao agora. Ela busca prazer imediato, conforto constante e a aprovação das pessoas.
Quando o coração se deixa dominar por esse padrão, a eternidade vai ficando distante, e as decisões passam a ser guiadas apenas pelo que é visível. Mas a palavra nos chama para um realinhamento interior, um novo foco, uma nova direção para os pensamentos e desejos. Quando a mente é renovada pelo Espírito, o olhar se levanta, passamos a enxergar além das circunstâncias e a compreender que nem tudo o que agrada no momento edifica a alma. Ajustar a mente às coisas do alto não significa abandonar responsabilidades terrenas, mas deixar de ser governado por elas. Cristo passa a ocupar o centro, e não mais os impulsos, as vontades passageiras ou o medo do amanhã. Esse processo não acontece de uma vez. É caminhada, é decisão após decisão, é escolher o silêncio quando o mundo grita, escolher a verdade quando a mentira parece mais fácil, escolher a obediência quando o caminho largo chama. Aos poucos, o Espírito molda os desejos, fortalece convicções e ensina o coração a se satisfazer em Deus. Aquilo que antes dominava perde força, e aquilo que gera vida cresce. Declare: eu escolho o Espírito. Se você decide renovar sua mente e alinhar seu coração com Cristo, andar no Espírito, não é um salto, é um passo de cada vez. A palavra nos ensina que caminhar implica constância, direção e decisão diária. Há dias em que a escolha parece leve, mas em outros ela exige renúncia. Escolher o Espírito é optar pela oração quando o corpo pede distração, é buscar a palavra quando o entretenimento parece mais atraente, é liberar perdão quando a ferida ainda dói. Cada passo fortalece o próximo. À medida que caminhamos, o Espírito Santo trabalha em nós de forma profunda e silenciosa. Ele não apenas nos ajuda a resistir ao pecado, mas transforma nossos desejos. O que antes parecia irresistível começa a perder brilho. O que antes parecia pesado na fé começa a se tornar prazer. Deus não nos chama apenas para dizer não ao pecado, mas para aprender a dizer sim à vida abundante que existe em Ele. Tudo aquilo que a carne promete é passageiro. O prazer dura pouco, o conforto não satisfaz, o controle se transforma em prisão, mas aquilo que é gerado no Espírito permanece. Cada renúncia feita por amor a Cristo produz fruto eterno. Cada entrega cria espaço para algo novo nascer. O Pai não desperdiça nenhuma decisão feita em obediência. Ele transforma sacrifícios em crescimento e lutas em testemunhos. Escreve o caminho com o Espírito, se você escolhe dar passos firmes na fé, mesmo quando é difícil. Crucificar a carne diariamente também significa parar de alimentar aquilo que nos destrói. Algumas batalhas permanecem intensas porque continuamos dando atenção a elas. Algumas tentações permanecem altas porque continuamos observando, refletindo e permitindo que entrem em nossos pensamentos. Jesus nos alertou: vigiar e orar é essencial, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cada decisão de atenção, cada escolha de foco, determina a força de nossas vitórias ou quedas. Quando percebemos os gatilhos da nossa velha natureza, podemos agir com sabedoria. Observar não é julgar, é perceber os sinais que antecedem a tentação. Prestar atenção àquilo que enfraquece o coração e aos ambientes que abrem portas para o pecado é um ato de amor próprio e de obediência a Deus. Não se trata de culpa, mas de consciência ativa e vigilante. E quando caímos, não é para fugir em vergonha. Deus nos chama à honestidade, à confissão e à cura. Admitir a queda não é fracasso, é abrir espaço para a graça que nos transforma. 1 João 1:9 nos lembra que confessar nossos erros traz perdão e purificação. O Pai nos busca não como juiz implacável, mas como Pai que molda filhos que aprendem a retornar, persistir e avançar. Comente amém se você escolhe vigiar, orar e permitir que Deus transforme suas quedas em vitória. O espírito carnal se prende ao momento presente e valoriza apenas o prazer imediato. Ele se apega ao conforto, ao reconhecimento humano e às coisas que parecem satisfazer agora, esquecendo da eternidade. Mas o Espírito renova a mente e eleva o olhar. Ele ensina que nossa vida não deve ser governada pelo que é passageiro, mas pelo que produz frutos eternos. Colossenses 3:1-2 nos chama a fixar o pensamento nas coisas do alto, não nas terrenas. Isso não nos afasta da responsabilidade diária, mas nos impede de sermos governados por desejos que não edificam. Quando Cristo se torna o centro de nossas decisões, cada escolha, cada atitude e cada palavra passam a refletir um propósito maior.
A mente renovada começa a ver oportunidades de amor, bondade e obediência, onde antes via apenas dificuldade ou tentação. Escolher o Espírito é uma prática constante. É decidir orar mesmo quando o corpo quer descanso. É ler a palavra mesmo quando distrações chamam. É perdoar mesmo quando o ressentimento insiste em ficar. Cada pequena decisão fortalece o coração, ensina o desejo a alinhar-se com Deus e transforma o que antes era fraco em uma força que produz vida abundante. Digite: eu escolho Cristo se você deseja centralizar sua vida em Deus e não nos desejos passageiros. A luta entre a carne e o espírito é diária, mas Deus nos dá ferramentas para vencê-la. Ele nos oferece sabedoria, disciplina e orientação pelo seu Espírito. A palavra nos mostra que andar no Espírito traz fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22-23. Cada virtude é um reflexo da presença de Deus em nós, um sinal de que nossas escolhas estão alinhadas com Ele, e não com desejos passageiros. Quando cultivamos essas qualidades, a carne perde força. Cada ato de amor nos fortalece contra o egoísmo. Cada momento de paciência nos protege da irritação. Cada decisão de autocontrole nos liberta de impulsos prejudiciais. Não é apenas sobre negar desejos, mas sobre permitir que o Espírito cresça dentro de nós, moldando pensamentos, palavras e ações, de acordo com o coração de Deus. A santidade diária exige atenção e perseverança. Precisamos aprender a afastar o que nos puxa para baixo e a abraçar o que nos eleva. É um caminho de transformação, passo a passo, decisão a decisão, oração a oração. E mesmo que percamos, podemos retornar ao Pai, que nos recebe sempre com misericórdia e amor. Comente aleluia se você deseja permitir que o Espírito produza fruto na sua vida todos os dias. A cada dia, o Espírito nos convida a viver plenamente para Cristo. Ele nos chama a rejeitar tudo que destrói a alma: a idolatria, a impureza, a ira, o ciúme, a inveja, o ressentimento e o conflito. Jesus nos ensina a perdoar, a ser compassivos, a falar vida e a responder com sabedoria. Cada ato de obediência fortalece a fé e nos aproxima do propósito que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo nos deu um exemplo de disciplina: trazer o corpo à submissão. 1 Coríntios 9, 27. Isso significa guardar pensamentos, palavras e ações, afastando-nos do que nos derruba e caminhando em direção ao que edifica. Não é um caminho fácil, mas é o caminho da liberdade e da vitória espiritual. Cada disciplina, cada renúncia e cada escolha de santidade nos tornam mais semelhantes a Cristo. Nosso espírito deseja Deus. Ele anseia por sua presença e pela vida plena que só Ele oferece. Um toque do Pai pode renovar, restaurar e transformar qualquer coração cansado. Por isso, precisamos permanecer atentos, rendidos e fiéis, permitindo que o Espírito guie cada decisão, cada desejo e cada passo. Escreve: eu me rendo se você deseja viver um espírito alinhado com Deus e não com a carne. Pai amado, eu me coloco diante de Ti com todo o meu coração. Revive meu espírito, Senhor. Ajuda-me a crucificar a carne, a vencer desejos que me afastam de Ti e a submeter meu corpo à Tua vontade. Ensina-me a dizer não ao que é passageiro, e sim à vida abundante que só existe em Cristo. Que cada oração, cada leitura da Tua palavra, cada perdão concedido e cada decisão de santidade seja guiada pelo Espírito Santo. Que meu coração viva para Ti e morra para o mundo. Que o fruto do Espírito cresça visivelmente em minha vida: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Senhor, fortalece-me quando a carne estiver fraca, conforta-me quando estiver cansado, corrige-me quando eu me desviar e ensina-me a permanecer firme. Que minha vida reflita Teu caráter e que minhas escolhas honrem Teu nome. Recebo, por fé, a Tua força, a Tua graça e a Tua vitória sobre o pecado. Creio que a cada dia, mesmo nas lutas, o Espírito Santo me guia, transforma e sustenta. Eu confio que meu caminho está em Tuas mãos, Senhor, e que a vida que entrego a Ti gera frutos eternos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Digite glória a Deus se você crê que a vitória em Cristo é possível e deseja viver rendido ao Espírito Santo.